Quem levou Jesus ao deserto para ser tentado durante 40 dias? Qual a principal ferramenta, a principal arma que Jesus usou para vencer o diabo durante esse jejum de 40 dias? Eu sou o pastor João Neres e essa é a live Lendo e Explicando a Bíblia Sagrada. Hoje vamos ler Mateus, capítulo 4. Sejam bem-vindos. Aproveite e se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, com os irmãos. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Já é a segunda leitura que estou fazendo da Bíblia toda. Vamos ler a Bíblia toda novamente. Tem um certo seriado aí, de uma certa TV, de um certo canal, que não vale a pena citar, que diz que vale a pena ver de novo. Mas isso que eles dizem que vale a pena ver de novo, uma certa novela, não vale a pena ver nenhuma vez. Mas a Bíblia, sim, vale a pena. Eita, vou dar uma aqui. Essa aqui é pesada, hein? Glória, essa aqui toda amassadinha. É a palavra-chave, a Bíblia mais manuseada aqui, juntamente com a Bíblia do meu pai, aqui na live, lendo e explicando a Bíblia Sagrada. Esse horário de Mateus é o horário das 17, hora do café. Olha aí. Neres Pastor. Obrigado, meu amigo Eduardo, meu amigo Dudu, da turma 2 dos Fuzileiros Navais de 85, Ad Sumos. Ele me deu essa caneca e tem uma minha e uma da Márcia. Muito bom, Eduardo. Aliás, ele também fez aquela placa ali escrito Neres. Tá de parabéns esse meu amigo Eduardo, da turma 2 de 85 dos Fuzileiros Navais, lá do grupamento, do então grupamento de Salvador, na Bahia, agora é batalhão. Deus abençoe, meus amigos. Vamos lá? Sem mais delongas, para a leitura de hoje, Mateus capítulo 4. Temos muita coisa a aprender aqui. Aqui, capítulo 4, versículo 1. Vou colocar o meu auxiliar aqui, João Neres 2. Cadê você, rapaz? Meu Deus, olha ele aqui. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos para a leitura do capítulo 4. E já começa com um dado muito interessante. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já é uma informação valiosíssima. Quem levou Jesus ao deserto não foi o diabo. Quem levou Jesus para o deserto não foram os fariseus. Quem levou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Foi conduzido pelo Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo ao deserto. Pastor, o Espírito Santo levou Jesus para uma furada. O Espírito nos leva para uma furada que vai nos preparar para o ministério. Deus não tem essa peninha que o homem tem. Deus, de forma pedagógica, para ensinar, para tratar, para formar. Aliás, diga-se de passagem, os 3 principais homens da Bíblia, principais no sentido de ministério, jejuaram 40 dias. Moisés, pela lei, Elias, pelos profetas, e Jesus, pela nova aliança. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Aqui ainda não disse quanto tempo, né? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, diz aqui no versículo 2, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegou uma hora que apertou o negócio, né? Alguém pode até pensar assim, pastor João Neres, aqui era o Jesus Filho de Deus. Não, é o Jesus Filho de Deus, sim, mas é Jesus Cristo, homem. Ele se despojou do seu poder, da sua majestade, e, portanto, ele não suportou 40 dias e 40 noites porque ele era filho de Deus. Ele suportou porque ele era o segundo Adão, o homem perfeito, e ele fez isso como homem, para mostrar ao primeiro Adão que falhou, e ele
não iria falhar. Ok? Então, Jesus Cristo, homem, venceu aqui, vai vencer aqui a tentação nesses 40 dias. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E, chegando-se a ele, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Veja que ele não atacou no primeiro dia, não atacou no segundo, não atacou no terceiro. Outro evangelho, se não me engano, é o de Marcos, diz que ele estava entre as feras do deserto. Então, feras do deserto ali dá a entender que eram espíritos malignos. Então, outros atacaram. Mas o tentador, o dito cujo, o próprio, deixou para vir quando ele estava mais fragilizado. Lembra da história de Esbi-Benob, lá em 1º ou 2º Samuel 22? Não lembro. Agora, Esbi-Benob é um gigante que Davi enfrentou. E ele intentou matar Davi quando Davi se cansou. Davi estava na batalha, já tinha matado muita gente, já estava desfalecido. Quando ele cansou, o Esbi-Benob, que significa habitante das alturas, veio com tudo para matar Davi. Só que Abisai, o seu sobrinho, estava atento, de olho em Davi, foi lá e pegou o gigante primeiro. Satanás é covarde, ele age quando nós estamos cansados. Chegando-se a ele o tentador, porque chegou a ele o tentador? Porque o versículo anterior diz que depois dos 40 dias ele teve fome. Então o inimigo, ele não vai lhe tentar em algo que você não vai cair. Ele vai tentar você naquilo que você gosta. Ok? Se você gosta de bebida, você não pode nem passar perto do cálice de vinho como receita médica depois do almoço, né? Para quem nunca foi alcoólatra, nunca bebeu, talvez seja algo normal, tranquilo. Mas para quem era alcoólatra, já se torna uma tentação, né? Só um minuto. Vamos lá. Chegando-se a ele o tentador, quando ele teve fome, disse, ele foi na ferida, né? Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Colocou em xeque a filiação dele com o Pai. Colocou em xeque quem ele era, para ver se ele cedia. Satanás faz isso, ele nos provoca. Não ceda à provocação do diabo. Às vezes alguém te fecha no trânsito e diz, se você é homem, reaja. Não é que você não seja homem. É que aquilo é um laço do diabo para você reagir e receber um tiro. É melhor dizer, desculpe, amigo, eu não me vi aí. Tudo bem? Como é que está a sua família? A paz do Senhor. E aí ele vai ficar sem força, né? Jesus estava aqui 40 dias e 40 noites sem comer, e ele chega provocando, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vou pegar aqui essa palavra poderosa de novo. É pesada ela, tem uns 5 quilos. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui eu já respondo a primeira pergunta. Qual a ferramenta que Jesus usou? Qual a arma de guerra espiritual que Jesus usou para vencer o diabo? A palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas quem pensou que Satanás ia desistir? Satanás não desiste fácil. Então o diabo transportou a cidade santa, Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo. Gente, isso aqui é incrível, porque o diabo está transportando o Filho de Deus. Pensa no poder que esse camarada tem. Vou ler de novo. Cadê o versículo? Cadê? Aqui.
Então o diabo o transportou à cidade santa. Quem transportou Jesus para o deserto para ser tentado foi o Espírito Santo. Mas o diabo transportou agora, em espírito, é claro, ali era um momento muito espiritual, e Satanás o transporta e colocou sobre o pináculo do templo. Veja aqui a autoridade desse cidadão. E disse-lhe, de novo duvidando, provocando, se tu és o Filho de Deus, veja que é a segunda vez, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Agora, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, e aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra. Veja bem, na primeira ele tentou com aquilo que Jesus estava sentindo necessidade. O cheirinho de pão francês no meio do deserto. Pensa aí, 40 dias sem comer. Terrível, né? O crente, quando está em jejum, eu fiz um jejum à época, um período de 40 dias, e eu estava no quartel, aquele jejum ia até às 15 horas, e era um terror, porque quando dava 11 horas, o amigo dizia, Neres, hoje é feijoada, você vai dispensar? A pessoa nunca me dizia o cardápio, mas no dia que eu estava em jejum, aí o outro dizia, Neres, hoje é pernil assado, hoje é estrogonofe, só os pratos que eu gostava. Então, o Satanás, ele tentou primeiro, do que Jesus estava precisando, se tu és o Filho de Deus, primeiramente, transforma essa pedra em pão, né? Aí Jesus não transformou. Jesus combateu ele como? Com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Olha como ele é sutil. Presta atenção nisso, amados. Ele agora vai com a palavra. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Está escrito. Você quer guerrear na palavra? Eu também conheço. Está escrito. Salmo 91. Dará ordens ao teu respeito para que não tropece com teu pé em pedra. E agora? Se você só conhecer o que a Bíblia diz, né, e não conhecer o que a Bíblia diz novamente, né, você pode cair na cilada do inimigo, né? Satanás foi com a palavra, foi com tudo, né? Mas Jesus vai responder. Vamos ver lá qual a resposta, versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o que eu quis dizer é isso. Se você apenas souber o que está escrito, já é bom, mas não é tudo. Você precisa saber que também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Se você só souber o que está escrito, você vai ficar em doutrinas do Antigo Testamento, você vai ficar em coisas que Paulo já explicou diferente, você vai ficar preso em coisas pequenas. Como diz o meu irmão Alencar, que assiste sempre a nossa live aqui, vai se embaraçar em teia de aranha. Jesus disse, eu conheço a palavra, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tentou com pão, não deu certo, Jesus rebateu ele com a palavra, ele foi com a palavra também. Se você não conhece a Bíblia, você está sujeito a ser enrolado pelo diabo, porque ele conhece a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Ele conhece os 1189 capítulos, 31.173 versículos. Ele conhece a Bíblia em todos os idiomas, hebraico, aramaico, grego, mandarim, inglês, francês, espanhol, em todos os idiomas. Ele é um ser inteligentíssimo. Você precisa também saber que também está escrito para poder vencer o diabo. Ele não é qualquer um, como muitos pensam. Novamente, o transportou o diabo. De novo, olha aqui que audácia desse cidadão, né? Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Que autoridade ele tem. E disse a Jesus, tudo isto te darei, se prostrado me adorares.
Que audácia! Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Eu falei aqui recentemente que recebi alguns convites, pessoas que me encontraram na internet, membros de uma certa sociedade secreta, que começa com M, e ele disse: você não gostaria de ser um pastor famoso? Você não gostaria de estar em evidência? Se eu tivesse aceito o convite, talvez meu canal já passasse de 6 milhões. Deixa eu com meus 16 mil inscritos. Porque eu não vou aceitar essa proposta do diabo. Tudo te darei, olha a moral dele. A pessoa que me fez o convite disse: nós temos. Eu falei: como você me descobriu? Ele disse: nós temos nossos meios. Você é muito rico? Eu disse: não. Estou satisfeito com o que eu tenho. Eu já sou rico, da graça de Deus. Eu leio e explico a Bíblia Sagrada. Tá bom para você? Vai-te, Satanás. Aleluia. Então disse Jesus, olha aí: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Entendeu a audácia desse ser? Ele disse: eu te ofereço tudo porque está tudo no meu comando, né? O mundo jaz no maligno. Mas Jesus disse: vai-te, Satanás. E graças a Deus eu também venci no meu deserto e mandei ele embora. Então o diabo deixou. Eita glória! E eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando nós vencemos a batalha contra o diabo, ele vai embora. Os anjos vêm e nos servem. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Acabou o período agora, mudou aqui a narrativa, né, do texto. Agora vamos entrar em outra parte. Acabou a tentação, foi até ali. O diabo deixou por um pouco de tempo. Ele não vai ficar conformado e vai tentar Jesus durante todo o ministério. Mas esses 40 dias foram a base para Jesus estar preparado para a sua vida toda. O seu ministério inteiro, né? A vida toda não, porque ele já começou o ministério com 30 anos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum. Ele era Jesus de Nazaré, mas ele foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Está lá em Isaías. Que legal. A Galileia dos gentios. Na nossa igreja nós estamos estudando agora a revista da Escola Dominical do profeta Isaías, e eu li isso em Isaías. A Galileia dos gentios. Jesus gostava demais de estar na Galileia, porque na Judéia ele só era mal recebido. O povo que estava assentado em trevas, eita, somos nós, os gentios, os indignos, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Obrigado, Jesus, porque vieste para o nosso lado, o lado da Galileia, o lado dos indignos, o lado da samaritana, o lado do endemoniado gadareno, vieste para o lado daqueles que são pobres, que são pecadores, mas que te recebem. Aleluia. Que te aceitam. O gadareno disse: deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, vai para os teus e anuncia, que vai ser mais útil. Oh, aleluia. Que coisa boa, né? Jesus veio para o nosso lado e nós, das trevas, habitamos agora na luz. A luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, deixa eu ver aqui, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eles estavam na sua função. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqui Simão e André, seu irmão. Lá em Lucas conta de forma diferente, né? Aqui
bem simples a narrativa de Mateus, que era publicano. Mateus era publicano, cobrador de impostos. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no e, adiantando-se dali, viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então João e Tiago eram irmãos, João, discípulo do amor. Eles são chamados de filhos do trovão. Num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Bem, os primeiros dois estavam lançando as redes. Esses dois estão consertando as redes. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Percorria Jesus toda Galiléia. Jesus gostava da Galiléia porque o povo recebia facilmente. A sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis. Decápolis é uma região com 10 cidades, é aquela região do Gadareno. De Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Agora todo mundo está seguindo, né? Só quem enfrenta Jesus, confronta Jesus, são os religiosos, os fariseus. Por isso, no final desse evangelho de Mateus, lá no capítulo 23, Jesus vai descer o cajado e mudar o discurso dele. Vós, escribas e fariseus hipócritas, raça de víboras. Jesus deixa tudo para o final, porque se ele falar agora, ele morre, né? Então ele espera o finalzinho, quando ele já sabe que vai morrer mesmo, e enfrenta os fariseus com duro discurso, no capítulo 23. Então, Decápolis era a cidade do Gadareno, mas também vinha gente de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Esse é o nosso cronograma de leitura. Nós estamos lendo em paralelo Mateus e Gênesis, porque eu também estou lendo às 9 da manhã. 9 da manhã estamos lendo Gênesis e às 17 estamos lendo Mateus. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo 4. Senhor Deus, abençoe o teu filho, a tua serva que tem assistido essa live. Eu entrego a vida, a família, a casa dos teus filhos em tuas mãos. Peço que o Senhor abençoe rica e abundantemente. Rogo, imploro pela nação brasileira, tão oprimida pela corrupção, pela injustiça, pelo engano. Eu entrego em tuas mãos a nação brasileira e oro pela cidade de Jerusalém. E a tua palavra diz: abençoarei os que te abençoarem. Não deixe que o Brasil perca essa promessa. Nós estamos debaixo dessa palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Deus te abençoe e paz seja convosco.